Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Geisiane, dos componentes curriculares Ciências e Biologia. E hoje nós iremos dar sequência aos conteúdos das aulas anteriores, que havíamos estudado sobre os seres vivos. Havíamos falado sobre características gerais, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre características gerais e classificação dos seres vivos. Então, retomando, o que são e quem são os seres vivos? Então, sabemos que os seres vivos, eles seguem um ciclo, onde eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, Desde lá uma pequena bactéria, vista no microscópio, um pequeno fungo, vírus, Se eles têm essa capacidade, de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, eles são seres vivos, tá? Desde lá o maior animal do mundo, certo? Então, como objetivo, gente, nós temos que conhecer o sistema de classificação dos seres vivos para o entendimento dos grupamentos taxonômicos. Então, primeiramente, pessoal, aqui nós temos uma imagem onde reflete a biodiversidade. O que é a biodiversidade? O que ela tem a ver com os seres vivos, Então, olha só, bio, pessoal, ela significa vida. Diversidade, diversas, Onde biodiversidade significa diversas vidas, Diversas possibilidades de vida, certo? Mas por que existem tantos seres vivos diferentes? Por que precisa, de existir tantos seres diferentes? Então, sabemos que o nosso ecossistema, pessoal, ele é rico, em milhares, infinitos tipos de seres vivos. Então, é exatamente por isso, porque o nosso ecossistema, ele precisa ser composto pela biodiversidade, diversas espécies, certo? E como classificá-los, Então, assim, a partir de um critério, que é usado para classificar de acordo com as semelhanças, características evolutivas. Então, usando esses critérios taxonômicos para fazer a classificação ou identificação dos seres vivos, tá? Então, aqui nós temos um esquema de classificação, Onde iniciamos pela espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, tá? Aqui nós temos até o exemplo, da espécie da onça, A espécie da onça, ela faz parte da espécie Once, tá? Onde o seu gênero é Panthera, família dos Fenidae, ou seja, dos felídeos, ordem carnívoros, a classe mamália, o filo da onça cordata, dos cordados, e o reino animalia, o reino dos animais, tá? Então, como visto aqui, pessoal, nós temos a espécie, e nós temos o gênero. O gênero, gente, ele é o agrupamento das espécies, tá? Depois nós temos a família, que ele é o agrupamento do gênero. A ordem é o agrupamento da família. Já a classe é o agrupamento da ordem. O filo é o agrupamento da classe. E o reino é o agrupamento do filo, tá? Já estudamos, sobre alguns reinos. Nós sabemos que o nosso ecossistema, ele é composto por 5 diferentes tipos de reinos, certo? Onde, pessoal, nós temos o reino Monera. O reino Monera, então, ele é constituído do que, pessoal? Isso mesmo, ele é constituído de bactérias e cianobactérias, tá? Então, eles são unicelulares, ou seja, ele possui apenas uma célula, tá? Cada espécie possui apenas um único tipo de célula. E podem ser autótrofo ou heterótrofos. Autótrofos, então, eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Mas também são heterótrofos, que eles já não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento, certo? Depois, pessoal, nós temos o reino protistas, tá? Então, como o próprio nome já diz, o reino protista,
ele é composto pelos protozoários, né? Pelos protozoários e pelas algas. E eles são organismos eucariontes, autótrofos também, mas também podem ser heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares, ou seja, tem espécies que vai possuir apenas uma única célula e outras espécies mais de uma célula, tá? Seguindo, então, nós temos o reino fungi, né? Que o próprio nome também já diz, são os fungos, né? Quais são os exemplos, pessoal, dos fungos que a gente mais consegue visualizar lá no dia a dia? Bolores, mofo, a famosa orelha de pau, né? Também tem os líquens, e eles são unicelulares também e pluricelulares, tá? Depois, imediatamente, nós temos o reino Plantae, né? Que é o reino das plantas. As plantas também são seres vivos. E o reino Plantae, pessoal, eles são autótrofos e o único que são clorofilados, tá? Por quê? Porque por meio da luz, né? Por meio da luz do sol, eles são capazes de realizar o quê? A fotossíntese, tá? A fotossíntese. E por último, e não menos importante, né? Nós temos o reino Animalia, né? Que são os animais, certo? Então, são organismos heterótrofos, ou seja, eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, e eles são eucariontes e pluricelulares, tá? Eu digo que o reino Animalia, eles têm umas características, né, mais desenvolvidas, né? Como, por exemplo, a locomoção, né? Os seres ali do reino Animalia, ele já tem essa capacidade de locomoção, tá? E temos como exemplo, né, todos os animais ali que se locomovem por patas, pernas, enfim. E claro, né, nós, seres humanos, nós também fazemos parte do reino Animalia, do reino animais, dos animais, ok? Pessoal, então, eu trouxe uma atividade aqui para vocês, para a gente estar fazendo juntos, a prof estar auxiliando vocês, para a gente, então, começar a classificar, né, os seres vivos. Eu dei o exemplo, então, ali da onça, né, onde foi colocado na ordem correta ali, né, sobre a classificação. E aqui eu trouxe, pessoal, o mico-leão dourado, né? Então, o mico-leão dourado, primeiramente, pessoal, nós sabemos que ele faz parte de qual reino? Né? Então, sabemos ali que ele tem capacidade de locomoção, né? Ele é um mamífero, certo? Então, nós sabemos que ele faz parte do reino Animalia, tá? Então, nessa atividade aqui, eu darei alguns minutinhos, né, para vocês estarem fazendo e para a professora também auxiliar vocês, certo? Então, vamos para a correção, pessoal, tá? Então, olha só. Mico-leão dourado, né, que é o nome como nós conhecemos, como todos conhecemos, tá? Então, nós vamos iniciar, né, com a espécie. Eu posso buscar, pessoal, essa classificação tanto em livros, né, de alguns autores, quanto na internet também, certo? Então, a espécie, né, do mico-leão dourado é a Leontopithecus rosalia, tá? Então, aqui, pessoal, tem todo uma ordem a ser seguida, né? Alguns precisam ser escritos com letras minúsculas, mas isso nós iremos abordar na próxima aula, tá? Gênero Leontopithecus, a família Callitrichidae, ordem Primates, né, que eles são lá dos primatas, né? Classe Mammalia, filo Chordata e reino, como a gente já havia classificado, reino Animalia, tá? Então, aqui, pessoal, nós conseguimos, então, fazer a classificação do mico-leão dourado, tá? Na próxima aula, pessoal, eu irei providenciar, né, outros tipos de animais, não só
do reino animal, mas também do plantae, do monera, do protista, tá? Para vocês estarem aprendendo como classificar, igual a gente fez aqui, tá? E na próxima aula, pessoal, como a prof já, mencionou, iremos estudar as nomenclaturas de outros seres vivos e aprender a classificá-los, tá? Espero que essa aula vocês tenham conseguido entender, adquirir vários conhecimentos, e na aula que vem nós iremos dar continuidade, certo? Muito obrigada, 7º ano!